Eu queria trazer uma mensagem bem simples. A maioria das coisas que eu vou falar aqui agora, eu tenho certeza que você já ouviu. É um texto que é muito explorado pelos pregadores. Mas quando a gente fala de culto de curas e milagres, quando a gente trabalha com curas e milagres, eu há 15 anos estou nesse ambiente. Esse texto ele ensina a gente. E eu tinha preparado, irmãos, essa mensagem praticamente pronta. Aí no culto da virada, aqui no culto do dia 31, quem estava aqui na igreja no dia 31? Bastante gente. O pastor Pio traz uma mensagem, né? Que é impressionante, aquele homem. Só quem estava aqui sabe o que ele falou. E ele falou sobre temor. E eu quero falar aqui também um pouquinho sobre o temor. E quando ele falou, né, eu estava ali atrás para servir a ceia, eu falei, Deus é de Deus, né? Testificou. O pastor Pio vai pregar sobre temor e eu já tinha uma mensagem preparada sobre temor. E conforme você olhar para Deus, ou conforme você olhar para o teu problema, o teu milagre estabelece hoje, aqui e agora. Abra o teu coração. Conforme você está lidando com o teu problema, com a tua dificuldade, seja lá o milagre que você precisa, independentemente da área da tua vida, às vezes um milagre financeiro, às vezes a saúde no corpo, no físico, às vezes as tuas emoções estão abaladas, algum relacionamento, eu não sei. Como você administra isso, você abre um enorme de um campo para que Deus opere, para que as coisas alterem e você saia aqui com aquilo que você veio buscar. Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, diz assim: Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos para a outra margem do lago. Guarde essa expressão. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e ele lhe obedecem? Quem é esse? Eu amo quando eu leio algum texto na Bíblia e você vê Jesus como homem e você vê Jesus como Deus. A Bíblia confirma isso, que ele se fez homem, nasceu da Virgem Maria, coisa e tal, cresceu, o piazinho lá com o pai, viveu aproximadamente 33 anos e muitas vezes ele viveu como uma pessoa normal, com sentimentos como eu e você, mas muitas vezes ele operou como Deus. E esse texto mostra isso, Jesus dormindo tranquilão no barco. A Bíblia diz até que ele pegou uma almofada ali, né, provavelmente um revestimento de quem pilotava o barco, deu uma acomodada e puxou um cochilo. E nisso vem uma tempestade. Eu fui dar uma olhadinha lá no grego, a palavra que Lucas usa ali para tempestade é a mesma palavra que é usada para terremoto. Então não era pouca coisa. A mesma palavra que Lucas usou para tempestade, no grego se usa para terremoto. O negócio estava nervoso lá. Mas era o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, ele tem vários nomes. Era comum ter tempestade ali, é comum ter tempestade. A pressão atmosférica ali é muito diferente, é uma região montanhosa, canaliza vento. Então, tempestade não era nenhuma novidade. Mas nesse dia, o negócio foi um pouco mais nervoso. E Jesus, a Bíblia diz que ele estava no barco com os seus discípulos. A maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. Ou seja, eles conheciam o lugar. Eles sabiam navegar, sabiam a posição do vento,
sabia quando o tempo não estava propício ou estava propício para navegação. Os caras eram pescadores, eram profissional. Você lá na tua empresa, lá, você naquilo que você é formado, no que você é técnico, você conhece da área. Você manja do negócio. Era o caso dos discípulos. Não tinha nenhum piá de prédio aqui. Não tinha nenhuma novidade para eles, aquele lugar, aquele mar, eles navegando naquele barco. Mas a Bíblia diz que eles se assustaram. Se assustaram. Acordaram Jesus, mestre, não se importa, nós vamos perecer, nós vamos afundar. Jesus repreende o vento. Jesus repreende o vento e alerta eles sobre a fé. E de repente eles mudam de um medo, de um pânico. Eles estavam correndo risco de vida, ou talvez cair na água. Provavelmente eles sabiam nadar, iam ter que se esforçar, se agarrar em algum destroço. Sei lá o que estava passando pela cabeça dos discípulos, mas algo assim, por causa da tempestade. E em fração de segundos, porque, não sei se você gosta de viajar na história, eu gosto. Jesus, pense, o tempo deles acordar, ô Jesus, eles não falaram com calma, nós vamos morrer afogado aqui, a tempestade está. Jesus levanta, dá uma espreguiçada, dá uma olhada, repreende o vento. O que deu aqui? 1 minuto? 2 minutos? Vamos exagerar, 3 minutos. Em 3 minutos, de um pavor, de um medo, de uma angústia, de uma incerteza, uma admiração, um temor santo, um temor bíblico. Quem é esse? Quem é esse que acalma o mar, acalmou a tempestade, acalmou o terremoto? E vamos puxar para o nosso contexto aqui de culto de curas e milagres. Talvez na tua vida hoje você esteja passando por isso, você que está nos assistindo. Alguma tempestade aí no teu físico, na tua família, nas tuas finanças, não sei aonde, o barco está balançando. E às vezes até numa área que você manja bem, que você domina. Até numa área que você, não tem mais o que eu fazer de curso, eu sou PhD, eu sou MD, eu sou querubim de excesso nessa área. E mesmo assim está ruim, não está dando certo. Era o caso aqui. Mas Jesus, irmãos, ele começa com uma expressão: vamos para outra margem. 2026, como o pastor Suplano comentou, o primeiro culto do ano, e aprove a Deus que o primeiro culto seja um culto de curas e milagres. Alguns aceitam e alguns receberam. O primeiro culto do ano de 2026 é um culto de curas e milagres. Amém. Eu quero na minha vida todas as curas e todos os milagres possíveis. Vamos para outra margem. Está na hora de a gente começar a crer. Está na hora de a gente começar a mudar a intensidade da nossa fé. Está na hora da gente começar a colocar fé, talvez. Vamos para outra margem. O lago era o mesmo, a água era o mesmo, a salinidade era o mesmo, a pressão atmosférica era a mesma, as montanhas eram a mesma, o barco talvez seja o mesmo que eles navegaram N vezes. Mas Jesus falou para eles: vamos para outra margem. E eu declaro em nome de Jesus que você vai para outra margem essa noite aqui, nessa situação que você está passando. Chega disso. Um terremoto comum na Galileia, os caras espertos, mas aqui tem uma outra lição para mim e para você, para a gente tomar posse daquilo que a gente precisa. Não coloque o visível acima do invisível. Quem rege a tua vida, quem manda na tua vida, é um cara chamado Senhor Jesus de Nazaré. Ele é Senhor, Ele é Salvador. Não coloque o visível, não coloque as circunstâncias, não coloque esse diagnóstico que você tem aí acima do invisível, acima do poder de Deus, acima da vontade de Deus. E os discípulos colocaram. Eles tremeram na base ali, porque olharam para o temporal, olharam para a circunstância. Evandro, você pensa que é fácil? É claro que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Podemos ter dificuldades, medos, situações, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
Eu tenho um Jesus que está comigo muito, muito, muito acima de tudo isso. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Criador, Ele domina e Ele já providenciou aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. O apóstolo Paulo fala assim: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades. Muitas pessoas, quando a gente atende no escritório pastoral, que estão passando por alguma situação, você vê que o nível, o senso de amor de Deus dela está abalado. Cara, acho que Deus não me ama, eu estou passando por tal coisa. Ah, essa febre é sinal de falta do amor de Deus. Essa falta de grana, eu quebrei o pau com meu marido, Deus não me ama. Hã? Se isso for régua, se isso for linha de medida para o amor de Deus, Deus odiava com todas as forças o apóstolo Paulo. O cara passou fome, passou frio, foi açoitado, foi apedrejado. A única certeza dele é que quando ele viajava para evangelizar, para trabalhar para Deus, servir a Deus, é que ele seria preso. Irmão, nada do que você está passando é régua para o amor de Deus. Deus te ama e pronto. Isso que você está passando não é sinal de que Deus não te ama. Sei lá o que é, não quero ter um discernimento à toa, mas não é falta do amor de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, Deus te ama, ama muito. A fé tem um poder construtivo, mas o medo, muito pelo contrário, o medo tem um poder destrutivo. Eu não estou dizendo que toda vez que você sentir medo, algo de ruim vai acontecer. Mas a nossa tendência é, por que entra o medo no nosso coração? Ah, porque a gente acha que vai acontecer tal coisa de ruim. Sempre assim. E o medo acaba dominando. O medo acaba bloqueando eu e você de ouvir Deus. Nós temos na Bíblia aqui N palavras de bênção, de saúde, de paz, de alegria, de restauração. E nós deixamos de ouvir essas palavras porque nós colocamos o medo ou o visível acima do invisível, acima da fé. Hoje à noite aqui, já comece a preparar o teu coração e a fé. Daqui a pouco nós vamos chamar vocês aqui para frente que desejam receber oração. Deixa o medo de lado. Evite o medo. O medo evita que você conduza a tua vida mediante a sabedoria de Deus. Medo e sabedoria de Deus são inversamente proporcional. Aquilo que você tem, o desejo que você tem, o projeto que você tem, as pessoas, os projetos aos quais você está orando, que você coloca na presença de Deus, retire o medo aí, retire a incerteza, deixe que a fé tome conta disso. Então Jesus falou para eles, cara, esse texto aqui, então Jesus falou para eles. No Velho Testamento, era um Deus geralzão assim, que falava para a multidão. Era Deus. Ninguém tinha intimidade. Pouquíssimas pessoas na Bíblia, no Velho Testamento, tiveram uma intimidade com Deus. Rei Davi, Daniel, poucas pessoas. Era um Deus geralzão. Era um Deus aqui de púlpito que falava para todo mundo e se vire aí, galera. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto de Lucas, então Jesus falou com eles. Essa estrutura, depois da obra da cruz, essa estrutura na graça caiu por terra. É uma estrutura pessoal. Agora Deus fala com cada um através do seu Santo Espírito, individualmente. Individualmente. Daqui a pouco você vai aqui receber oração, você vai falar com Deus. Você vai abrir o teu coração para ele ouve. Se tiver 30 pessoas, ele vai ouvir as 30. Se tiver 50, ele vai ouvir as 50. Se tiver 100 pessoas, ele vai ouvir as 100. No Novo Testamento, na graça, na obra consumada da cruz, é um Deus individual. Ele fala geral também. Ele fala para todos, ele fala para uma igreja, ele fala para uma congregação, ele fala às vezes para uma cidade, para um bairro, para uma nação. Tem falado ultimamente com uma nação. Mas também é um Deus individual. É assim que você se relaciona com Jesus individualmente. Aquele medo, aquela angústia, para onde que ia parar os pescadores? Pedro, João, Tiago,
De repente eles viam a calmaria. Tem uma versão mais pentecostal que fala que se estabeleceu uma bonança. O barcão paradinho, aquela água parada. Os caras se admiraram. Quem é esse? Quem é esse? Irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Eu não ia fazer isso, não está ali na programação, mas eu vou dar esse testemunho porque o Senhor tem instigado no meu coração. Me dá licença. A minha esposa recebeu há 3 meses atrás um diagnóstico de câncer. 3 meses atrás a minha esposa recebeu um diagnóstico de câncer. Ela vai para a biópsia para ver se é maligno ou se é benigno. Foi para a biópsia, detectou que era um câncer maligno. Tem que passar por cirurgia. Consulta um médico daqui, consulta um médico dali, faz exame daqui, faz exame dali. Conversei com o pastor Rômulo, falei, pastor, ora com a gente, estamos passando por isso. Ele falou, Evandro, seja lá o que precisar passar, passe. Se já passaram por tantas, uma mais, uma menos. A Luciana internou, operou, tirou a tireoide, o câncer era na tireoide. 4 horas de cirurgia. Todos que entraram com ela saíram e ela não saía. Aí o médico me chamou lá, preciso falar com você, Evandro. Eu gelei, né? Já comecei a olhar para o barco balançando. Já comecei a olhar para a tempestade, ao invés de olhar para o meu Jesus. Ele falou, foi tudo bem, a cirurgia foi um sucesso. Mas ele falou uma expressão lá que não era enraizado, era calcificado, estava muito calcificado, o tumor ali foi difícil de tirar, mas graças a Deus nós conseguimos tirar com a cirurgia, está tudo certo. Aí qual que é o próximo passo agora, doutor? O próximo passo vai ser ela fazer um procedimento chamado iodoterapia. Vão aplicar iodo radioativo no corpo dela e esse iodo mapeia se porventura tem no corpo alguma outra coisa, se porventura ficou célula cancerígena, alguma coisa. E os dois em oração, e os dois conversando, e os dois declarando, e eu declarando palavra de vida nela, tal. Mas eu não nego, irmão, foram 3 meses que às vezes eu deixava de olhar para o meu Jesus e eu via o meu barcão, né? Eu já não estou muito bom de andar e ainda o barco balançando. Eu falei, Deus, tenha misericórdia da minha vida. Fez o exame, internou, aplicaram o iodo radioativo nela. Esse é o resultado do exame, se a Luciana está curada ou não. Amém. Dia 30, eles prometeram o resultado do exame para 4 horas da tarde, 16 horas. Eu abri no computador, estava lá o exame. Aí quando você abre a imagem, assim, tinha várias pintas. Eu, cabeção, pouca fé. Eu falei, ai meu Deus, será que essas pintas significam tumor? E gelei no meu escritório lá, comecei a orar em línguas. E ela viu que eu fiquei estranho, ela me perguntou, e daí o exame? Eu falei, não, você está curada, não tem nada. Menti para ela, porque no meu coração tinha dado problema. Mandamos o exame para o médico assim que você tiver o resultado, me manda pelo WhatsApp, que eu te atendo pelo WhatsApp. Mandamos. Nada do médico atender, e o meu barco balançando. E horas eu olhava para Jesus, e horas eu olhava para o exame. E horas eu olhava para o meu Criador, para aquele que me tirou de tantas situações, e horas eu olhava para o exame. E eu falava, Senhor, mais uma vez, vamos jantar. Acho que foi um dos piores jantares que nós tivemos juntos, né? Porque ela olhava com uma cara para mim, eu olhava com uma cara para ela. Chegamos em casa, 8h30 da noite, o médico ligou. Luciana, acabei de ver teu exame aqui, você está completamente curada, não tem mais nada, Luciana. Tá, doutor? E o próximo passo? Não tem próximo passo, você está curada, não tem mais nada que fazer. Está tudo certinho, a cirurgia foi um sucesso, removeu totalmente, não tem metástase, não tem uma célula cancerígena. Falei, doutor, só me explica aí esses pontinhos, o que significa? Ele me explicou lá os pontinhos, daí eu me senti mais ignorante ainda, né? Que eu achei que era tumor, não era nada, é outra coisa do exame lá, que um cara que não manja disso, né? Pensou. Irmãos, o que eu estou pregando aqui é uma coisa que eu vivi dia 30 aqui.
Horas olhando para o barco balançando, horas olhando para a tempestade, horas olhando para aquilo que, né, o mal poderia fazer, e horas olhando para Jesus. Mas Ele é fiel, irmão, Ele é fiel. Ele usou as mãos do médico, ela teve que passar pelo procedimento, passou, mas Ele usou as mãos do médico e ela está curada. Não tem mais problema nenhum. E é isso que vai acontecer na tua vida, seja qual área da vida que for. Ele vai tocar, porque você não vai mais olhar para o barco balançando, você vai olhar para o Criador, para aquele que levantou e repreendeu o mar. E para encerrar, para a gente poder orar, a pergunta dos discípulos foi: quem é esse? Quem é esse que até o mar obedece, que até a tempestade obedece, as ondas obedecem? E eu montei aqui várias passagens bíblicas, várias, são infinitas, para a gente descrever quem é esse. Mas daí eu falei: não, Deus, eu não tenho tempo hábil para isso lá na igreja. Eu preciso descrever o que o Senhor é, quem é esse que acalma as tempestades da nossa vida. E o Espírito Santo, com toda a convicção que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração essa passagem. Evangelho segundo o profeta Zacarias. Irmãos, o Zacarias é um verdadeiro evangelho no Velho Testamento. É o profeta que mais falou de Cristo. Os teólogos falam que ele falou mais de Cristo do que Isaías. Zacarias capítulo 2, versículo 13 diz assim: aquietai-vos todos vós perante o Senhor, porquanto Ele se levantou da sua santa habitação. Eu não sei o que você está passando. Se aquiete agora, porque você tem um Jesus que se levantou da santa habitação dele, se fez carne, viveu aproximadamente 33 anos, foi crucificado, morto e ressuscitou. Ele pagou todas as dívidas, todos os pecados, para te curar, para te libertar, para te salvar. Ele levantou da sua santa habitação. Aquietai-vos todos vós perante o Senhor. Aquietai-vos todos vós perante o Senhor, porquanto Ele se levantou da sua santa habitação. Jesus se levantou de um lugar de glória, o céu, à destra do Pai, para descer, homem como homem. Entrou no barco desses caras, entrou no barco dos discípulos, acalmou a tempestade. E hoje Ele entra no barco da tua vida e acalma a tua tempestade. Aliás, não é nem a expressão certa, acalme a tempestade. Não sei se os irmãos colocaram o título da mensagem que eu escolhi ali no telão, mas o título é: Jesus neutraliza as tempestades. Jesus neutraliza o mal na tua vida. Jesus neutraliza a doença. Jesus neutraliza essa opressão, essa dor, esse sentimento. Ele é especialista nisso. Jesus neutraliza. Fica neutro, sem efeito, sem efeito. Aquiete-se, pois o Senhor se levantou da sua santa habitação. Amém?